tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é a questão de referência. Esse é um tema que não é muito discutido na área, a gente toma a ideia de questão já como dada, como definida, e eu acho que esse assunto merece uma discussão maior. E é isso que eu pretendo fazer aqui neste vídeo. Eu peço para vocês curtirem o canal, se inscreverem no canal e vocês receberão, assim que surgirem vídeos novos, vocês receberão um aviso, um alerta que algo novo, né, está presente no canal. Todo serviço de referência e informação ou serviço de informação e referência, o que é melhor, uma vez que para o usuário referência não tem um significado muito forte. Ele vai associar a outros conceitos que ele tem de referência. Então, talvez o ideal seja que a gente trabalhe com o termo serviço de informação e referência. Talvez faça muito mais sentido para o usuário. Mas o serviço de referência ele sempre trabalha a partir de uma ideia, de uma questão que lhe é formulada. É assim que há o início do processo de referência, a partir da apresentação de uma questão. Se o usuário entra na biblioteca, não faz nenhuma questão, não apresenta nenhuma questão, não formula nenhuma questão, a gente não sabe o que é que ele está desejando, o que ele de fato quer. Né? E essa questão que ele vai formular, ela tem que ser estritamente uma questão de referência. Não pode ser simplesmente uma pergunta, como, por exemplo, onde que é a sala, né, de alguém, onde é um determinado setor dentro do acervo da biblioteca, informações sobre empréstimo, horário de atendimento da biblioteca. Essas são perguntas que não se encaixam, elas não se afinam ao que a gente entende ser questão de referência. Necessariamente, na questão de referência, eu tenho que me reportar a informações presentes no meu acervo, ou não necessariamente no acervo, até fora dele, mas que possam contribuir, não na solução total, mas numa solução parcial, né, do interesse, da necessidade e do desejo do usuário. Então, essa é a questão que nós chamamos de questão de referência dentro do processo de referência. A literatura nos diz que nós temos algumas metodologias de trabalho dentro do serviço de referência. Uma metodologia que nos foi trazida aqui para o Brasil pela Nis Figueiredo, já na década de 90, ela trouxe a concepção de um autor chamado Iaoda, que nos dá os 6 passos, né, as 6 etapas de um atendimento, então uma metodologia de um usuário. Então, toda vez que um usuário formula uma questão, nós temos os 6 passos para atender essa questão. E quais são esses 6 passos? A análise da questão, a negociação da questão, de referência, claro, a estratégia de busca, a análise da resposta, que a gente faz com o usuário ou não, e, se necessário, a renegociação. Outros autores ampliaram isso, mas a base vem desse autor, do Iaoda, né? Embora a gente tenha outros, a gente tem os shorts com os filtros e tal, mas a base que nós utilizamos aqui no Brasil é o do Iaoda. Né? Então, esses 6 passos. Né? É assim que a gente lida com o processo de referência, né? Então essa metodologia. Mas a questão, ela precisa ser melhor estudada. Então, para isso, eu vou aqui dividir essa questão em 3. A questão inicial, a questão do usuário,
e a questão real. Então, explicando, a questão real é o que o usuário de fato precisa. É o que motiva, é a ideia motivadora, é o problema motivador que o levou até a biblioteca. Só que ele lida com esse problema dentro do conhecimento dele, dentro dos referenciais que ele tem. E é algo desconhecido, porque se fosse conhecido, ele não precisaria pesquisar, ele não precisaria buscar a biblioteca. Então, assim, ele tem uma relação com esse problema e ele formula para ele mesmo, mentalmente, qual é o seu problema. Qual é o problema que de fato ele precisa para o qual ele precisa de informações. Nós vamos chamar isso de questão do usuário. Então, a questão do usuário é como ele, o usuário, entende e formula mentalmente o seu problema maior, a sua questão real. Então, nós temos a questão real e nós temos a questão do usuário. Mas, quando ele chega à biblioteca, ele vai explicitar essa necessidade dele. E ele vai explicitar com base no entendimento dele da questão real. Então, ele tem que se utilizar de uma linguagem, a linguagem natural, a linguagem que ele utiliza no dia a dia, óbvio, né? E essa linguagem natural, ela tem seus limites, ela traz algumas fronteiras, né, entre ela e o que de fato ele pode explicar, né, sobre a necessidade dele. Então, ele exterioriza com uma linguagem natural e dentro das possibilidades que a linguagem permite. E às vezes é muito difícil para ele exteriorizar em palavras aquilo que ele está precisando, porque não necessariamente ele entende totalmente o que ele de fato precisa. Então, essa exteriorização nós vamos chamar de questão inicial. Então, nós temos a questão real, que é o que ele de fato precisa, a questão do usuário, que é como ele formula mentalmente o que ele precisa a partir dos seus parâmetros, dos seus referenciais, dos seus conhecimentos, e a questão inicial, que é como ele explicita para o bibliotecário que ele precisa. Para nós que estamos atendendo no serviço de referência, todo o processo começa com a questão inicial, quando ele formula para nós o que ele precisa a partir do seu entendimento. Então, tudo começa com a questão inicial. Quando ele chega lá e diz, olha, eu preciso disto, 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 é isso que eu quero. Né? Mas com uma certa incerteza. Ele não tem como explicitar claramente o que ele precisa. E às vezes o que ele precisa não fica claro. Então, tudo começa com a questão inicial, que é a explicitação da necessidade, do interesse ou do desejo de informação que ele tem. Nós temos que, a partir da questão inicial, tentar entender qual é a ideia que ele tem do que ele precisa para, de fato, chegarmos ao que nós chamamos de questão real, que é o que ele, de fato, precisa. Então, para isso não é muito fácil, não. As pessoas entendem como uma coisa simples, basta você me formular uma questão que eu lhe respondo. E as coisas não são assim. Normalmente, a questão inicial explicitada, ela pode apontar para a questão real. Pode, mas não necessariamente. E olha, boa parte das vezes não aponta para essa necessidade. Não é? Normalmente, às vezes o usuário ele nos pede algo que na verdade ele queria uma coisa contrária.
né? Tem histórias sobre isso, por exemplo, de uma usuária que pede um livro sobre casamento e ela fica insistindo, ela diz que o autor é um médico e que esse autor, isso a partir da conversa que o usuário vai tendo com ela, esse autor diz que para muitos casos é até bom para as crianças o divórcio. E aí você descobre que na verdade ela não queria nada sobre casamento, mas ela queria algo sobre divórcio. Um outro exemplo e que eu uso bastante é de uma menina que chega na biblioteca e pede algo sobre Xuxuxã. E aí o bibliotecário, a bibliotecária que está atendendo, aí pegou como Xuxuxã. E aí não entende, claro, né? Nem a criança sabia direito explicar o que, que a bibliotecária faz. Uma entrevista, então pergunta que ano que ela está, qual o professor que pediu, qual a matéria. Ela olha o caderno da criança e vê que, de fato, o professor tinha pedido uma pesquisa sobre Xuxuxã. Não, Ku Klux Klan. Essa era a verdade, não era Xuxuxã. O professor de fato pediu Ku Klux Klan. Até para nós é difícil dizer Ku Klux Klan, imagino por uma criança. Mas na verdade, essa era a questão do usuário. A questão real, o professor queria discutir racismo em sala de aula. Então, de racismo, ele pediu para aquela aluna fazer uma pesquisa sobre Ku Klux Klan, para outros, provavelmente, o tema foi outro, né? E ela, na biblioteca, ela explicita, então, a questão inicial, que era Xuxuxã. Então, de Xuxuxã, nós precisamos chegar em racismo. Veja, questão real, questão do usuário, questão inicial, e o nosso trabalho muito simples, né? É chegar da questão inicial para a questão real. É isso que nós fazemos na referência. Não é nada fácil. Um aluno pode chegar, um usuário pode chegar e te pedir uma faz uma questão, por exemplo, quem descobriu o Brasil, né? Então você olha para aquele usuário, você vê que ele é provavelmente um universitário, e essa pergunta fica meio estranha, ela lhe causa estranheza, claro. Aí o que você vai fazer? Você vai perguntar para ele, mas você quer saber quem descobriu o Brasil? Né? Como dizendo, não, não, não tem muito por que você está perguntando isso, né? Provavelmente é uma questão já resolvida há muito tempo, e ele vai dizer, não, não, eu estou querendo saber quais são as teorias de descobrimento do Brasil. Né? Existe só essa teoria, né, de que em 1500 Pedro Álvares Cabral chega aqui. Não, existem outras tantas teorias e ele queria saber isso. E a gente só consegue saber isso na conversa. E aí você vai querer saber até o que ele vai fazer com essa informação. Porque aí você consegue chegar mais próximo de uma resposta da necessidade dele. Então, ele pergunta quem descobriu o Brasil é a questão inicial. A questão do usuário, quais são as teorias. Agora você precisa saber qual é a questão real, exatamente o que ele vai fazer com isso, se ele conseguiu entender bem, isso a gente precisa descobrir. Então é isso. Eu me alonguei um pouquinho neste vídeo, não é o habitual, né? Os outros vídeos são mais rápidos, existem algumas séries, uma série é um Minutos de Infoconversa, que eu conto algumas histórias, né, da área de biblioteconomia e ciência da informação, que aconteceram comigo ou que me contaram, e está aí sempre à disposição de vocês no canal do YouTube, tá bom? Então, até mais.